Pronto para aquele momento de literatura? Momento tão gostoso em que a gente é livre para voar. É tão bom voar por meio das histórias que a gente conhece aqui nas aulas de literatura, não é? Eu vou te lançar primeiro um questionamento para você tentar descobrir qual história nós trataremos hoje. Para isso, eu vou te mostrar uma imagem e vamos ver se você consegue relacionar uma história tradicional, que você já deve ter ouvido muitas vezes. Olha lá comigo. Que história é essa? Você está percebendo que é aquela brincadeirinha de come-come, né? Mas o que será que te faz lembrar? Que história te faz lembrar? Que tem um caminhozinho a ser percorrido. Será que você lembra de alguma história que tem alguma trilha? Que alguém segue alguma coisa ou deixa pistas para poder marcar o caminho? Acho que você já fez essa associação, não é? Lembra de uma história em que alguém vai ser deixado no meio da floresta e precisa marcar o caminho para poder voltar, marcando com miolo de pão? Acho que você conseguiu associar a história de João e Maria. Temos também o filme exibido, certo? De João e Maria, com aquela história tradicional dos filhos que têm que ser deixados pelos pais no meio da floresta porque eles não tinham mais condições de alimentá-los. Lembra? João foi muito esperto e deixou migalhas de pão para marcar o caminho e conseguir voltar. Mas você sabe que no fim não deu muito certo. A gente conhece algumas versões um pouco diferentes dessa história. O cinema explora muito bem. A gente tem, por exemplo, João e Maria, Caçadores de Bruxas, em que há uma inversão daquela história tradicional, porque aí sim, quem está caçando as bruxas são João e Maria, e eles não estão sendo caçados por ela. Então a gente tem versões diferentes. O cinema explora muito bem. A gente consegue conhecer a história de maneiras diferentes. Mas a história que eu tenho para trazer para você agora é uma versão diferente dessa também. E se aproxima um pouco daquela que você conhece tradicionalmente. Ela está reunida num livro chamado Não Era Uma Vez. Isso, não era uma vez, em que há reconto dos contos clássicos. É uma coletânea, então são várias histórias. Uma delas é a de João e Maria, que a gente vai ver aqui. Essa versão é contada por Miriam Yagnan. Ela é de Porto Rico. E ela traz essa história pra gente, bem interessante. Quem faz as ilustrações deste livro é a Mariana Massarani. E olha que legal, ela mesma fez essa caricatura dela. Ela se representa dessa maneira. Esse é o tipo de desenho que ela faz. Já traz os traços característicos dessa ilustradora. Ela é daqui do Rio de Janeiro. Escreveu várias histórias e ilustrou muitas outras. Dentre elas, essa que você vai conhecer, que foi feita com parceria, então, com a Miriam Yagnan, lá de Porto Rico. Ela nasceu no Chile, mas mora em Porto Rico há muito tempo. Você sabe onde fica Porto Rico? Vamos só dar uma olhadinha no mapa para a gente ter noção de que não é tão pertinho assim. Olha onde está o Brasil e olha como está marcadinho lá Porto Rico. É bem longe, considerando que a gente está na região sul do Brasil, ou seja, mais para baixo ainda daquele mapa. É bem longe, mas as histórias dela conseguem chegar para a gente por meio dos livros. Muito bom, né? A gente consegue conhecer culturas diferentes também. Então agora você vai conhecer essa versão de João e Maria. Vamos a ela! Chegou a hora, então, de Não Era Uma Vez. Essa versão diferente para a história de João e Maria. Lembra que a Miriam Yagnan vai apresentar para você. E ela diz assim: quando pequena,
Li o conto de João e Maria e achei que era uma história muito bonita, mas muito cruel. Por isso, quando me pediram para escrever uma versão diferente desse conto tradicional, comecei a pesquisar na internet e encontrei um espaço virtual de ecologia criado pela senhora Emília Sandoval Krieger. Essa senhora aí. Nele, a senhora Sandoval Krieger apresentava a hipótese de que a história de João e Maria tenha sido realmente motivada por um desastre ecológico. Ela chegou a essa hipótese baseado na interpretação da linguagem dos pássaros. Quando me comuniquei com a senhora Sandoval Krieger, esta foi a história que ela me contou. Muitos anos atrás, na época em que os seres humanos ainda falavam com as fadas e com a natureza, um pica-pau azul que sobrevoava a Floresta Negra escutou uma garotinha chamada Maria falando: "Desculpe, lago, nós sujamos suas águas. Os peixes desapareceram e não temos nada para comer." Intrigado com esses comentários, o pica-pau azul, que se chamava Pacar, desceu para investigar e pousou no ombro da menina para consolá-la. "O que aconteceu, garotinha? Por que você se lamenta tanto?" "Ah, pica-pau azul, nós éramos muito ricos e nossa terra produzia tudo o que precisávamos. Mas agora somos tão pobres que não temos nem o que comer. Nossos pais não podem nos alimentar e por isso esta noite vão nos abandonar no bosque. Meu irmão João e eu", respondeu Maria, chorando desconsolada. Pacar não sabia como animá-la, nem podia imaginar como os pais poderiam abandonar assim os filhos. Nesse momento, apareceu João correndo e gritando: "Maria, Maria, vem depressa!" Ao ouvir os gritos de João, Pacar levantou o voo e seguiu os meninos que corriam para casa. Pousou no parapeito da janela e viu, dentro da casa, uma cena totalmente diferente daquela que chegou até nós por intermédio do conto dos irmãos Grimm. Ali estava o pai de João abraçado à sua esposa, que era madrasta das crianças. A mulher chorava desconsolada por saber que teriam que abandonar os filhos no bosque. Mas o mais surpreendente de toda a cena era que lá estavam também a bruxa da Casa dos Doces e seu pássaro dourado, falando com os pais de João e Maria. "As fadas foram inflexíveis", dizia a bruxa. "O acordo tem que ser cumprido. Vocês terão que abandonar as crianças no bosque ainda esta noite." "De que acordo estão falando?" perguntou Pacar a Maria, que junto com João olhava através da janela. "Meus pais fizeram um trato com as fadas", explicou Maria a Pacar. "Eles eram muito pobres e por isso pediram às fadas do bosque um pedaço de terra para cultivar. As fadas deram o que eles queriam, mas pediram que tivessem consideração com a terra e que respeitassem a grande lei do A lei do dizia também a página da senhora Sandoval Krieger, é a lei mais importante que as fadas têm. A lei diz o seguinte: de um nasce o outro, e o outro é o um. O que você faz a um, faz a todos.
E por isso precisam abandoná-los no bosque esta noite? Perguntou Pacar a Maria. Isso mesmo, interrompeu o pássaro dourado da bruxa da casa de doces, que havia se aproximado da janela para olhar Maria e seu irmão. Os pais de João e Maria não cumpriram o acordo e terão que pagar com a vida de seus filhos. Que horror! Gritou Pacar. Isso é muito cruel. Verdade, concordou o pássaro dourado da bruxa da casa de doces. É cruel, mas eles sabiam que isso aconteceria se não cumprissem o acordo. E assim dizendo, voou novamente para pousar no ombro da bruxa da casa de doces enquanto cantava. Os acordos não devem ser esquecidos, porque você pode pagar com a vida de seus filhos queridos. Nesse momento, os sinos da aldeia próxima tocaram anunciando a hora. Era meia-noite. A bruxa da casa de doces e o pássaro dourado desapareceram no ar, deixando para trás um luminoso rastro de fumaça cor-de-rosa. Os pais deram a cada uma das crianças um pedaço de pão, enquanto as abraçavam pela última vez. A seguir, todos, tristes e cabisbaixos, dirigiram-se para dentro do bosque, seguidos por Pacar, que revoava ao redor de Maria, tentando alegrá-la. Tudo vai dar certo, você vai ver, dizia, saltitando entre a cabeça e o ombro da menina. Enquanto isso, João, que sempre queria fazer as coisas de seu jeito, havia recolhido, escondido, um punhado de pedrinhas prateadas que usou para marcar o caminho até o fundo do bosque. Eu não pretendo aceitar o castigo dessas fadas malvadas, dizia João a Maria. Nada disso, eu vou voltar para casa essa noite mesmo. Quando chegaram ao ponto mais escuro do bosque, a família se despediu e Maria começou a chorar. Não chore, Maria, consolava a João. Assim que a lua sair, vai iluminar as pedrinhas e nós vamos encontrar o caminho de volta para casa. Como os dois estavam cansados, comeram o pedaço de pão que a madrasta tinha dado e pegaram no sono. Quando acordaram, a lua estava alta e redonda, iluminando o céu. E então voltaram rapidamente à casa de seus pais, que ficaram muito contentes por tê-los de volta. Mas, como ainda não tinham como alimentá-los e tinham receio de desobedecer às fadas, tiveram que levá-los novamente para o bosque. E dessa vez, não deixaram que João catasse as pedrinhas para marcar o caminho. Querido João, disse a madrasta, não podemos desafiar mais as fadas. Talvez, se nós aceitarmos o castigo, elas possam nos perdoar e a gente possa ficar junto de novo algum dia. Então, lhes deu o último pedaço de pão que restava e partiram novamente para o meio do bosque. João, que era muito obstinado, foi marcando de novo o caminho, dessa vez com as migalhas de pão. Mas quando a lua saiu e tentaram voltar novamente para casa, descobriram que os passarinhos haviam comido todo o pão. Agora sim, estavam realmente perdidos. Com certeza, foi esse pássaro que você tem no ombro que comeu as migalhas de pão, gritou João para Maria, muito irritado. Não foi ele, respondeu Maria, protegendo Pacar, que voou para se esconder em uma árvore próxima. Então, ouviram o som de um pássaro que parecia chamá-los. Ao olhar, reconheceram o pássaro dourado da bruxa e, então, o seguiram até a casa de doces. Ali, com fome que estavam, fizeram um grande banquete.
A casa era feita de diferentes tipos de deliciosos chocolates, bombons, sorvetes, morangos e pães de mel. João comeu algumas telhas que eram feitas de biscoito de baunilha, enquanto Maria dividiu com Pacar um pouco de merengue e amêndoas açucaradas. De repente, ouviram uma voz que vinha de dentro da casa de doces. Quem está comendo minha casinha? Será algum ratinho? Perguntou uma voz de mulher, ao mesmo tempo que a porta se abria e aparecia a bruxa da casa de doces, convidando-os para entrar. Pacar, com seu sexto sentido típico dos animais, pressentiu que algo de errado estava para acontecer. Mas Maria, que conhecia a bruxa da casa de doces, o tranquilizou e eles entraram na casa. A bruxa foi muito amável e até deu a eles 2 confortáveis caminhas onde poderiam dormir. Mas, assim que as crianças adormeceram, transformou-se em um terrível ogro, quase cego, que os acordou cantando e dando pulos assustadores. Hey, hey, hey! Uma boa comida terei! Cantava o ogro enquanto empurrava João para dentro de uma jaula de grossas grades vermelhas. Eu sabia, dizia Pacar para si mesmo, enquanto voava para se esconder no beiral da cozinha. E você, pequena tolinha, dizia o ogro a Maria, é bom que decore este livro de receitas. A partir de hoje, você vai cozinhar todos os dias para o seu irmão e para mim. A seguir, deixou-a trancada e se afastou, cantando. Bem gordinho eu quero vê-lo, assim poderei comê-lo. Sua irmã vai fazer ele engordar e um bom ensopado vai me preparar. Enquanto cantava, o ogro esfregava as mãos preparando-se para o seu grande banquete. Maria não se conformava em ver seu irmãozinho transformado em ensopado e todas as noites ia para a cama pensando o que poderia fazer para salvá-lo. Numa dessas noites, enquanto lia o livro de receitas que o ogro havia lhe dado, lembrou-se da lei do 1 e começou a dançar pelo quarto gritando: Eu já sei! Pacar, que estava limpando as asas para dormir, ao ouvir Maria, voou de seu ninho improvisado, que ele mesmo havia construído sobre o telhado de chocolate branco, e pousou no ombro de Maria. Escuta, Pacar, disse Maria, você lembra da lei do 1? A que meus pais desobedeceram? De um nasce o outro e o outro é um. O que você faz a um, faz a todos. Sim, respondeu Pacar. Mas por que você lembrou disso agora? Olha, disse Maria, a partir de hoje eu vou usar a lei do 1 com o ogro. E vou tratá-lo da mesma maneira que eu quero que ele me trate. Talvez assim consiga convencê-lo a nos soltar. Pacar achava que não ia ser fácil convencer o ogro, mas, para não desanimar Maria, resolveu entrar na dela. Está bem, Maria, tente. Você não tem nada a perder. Dizendo isso, acomodou-se para dormir no beiral de chocolate branco da cozinha. Os dias foram passando e Maria levantava-se todas as manhãs cantando assim. De um nasce o outro e o outro é um. O que você faz a um, faz a todos. Intrigado com a felicidade de Maria, o ogro, que também gostava muito de cantar, aprendeu a canção e entre uma e outra comida cantava em dueto com Maria. Mas nem por isso havia deixado de sonhar com João ensopado. Todas as manhãs, o ogro, quase cego, aproximava-se da jaula de grades vermelhas onde havia aprisionado João e cantava.
Mostra seu dedinho, menininho, mostra seu dedinho pequenininho, que eu quero saber se ele já está gordinho. Maria, que era uma menina muito inteligente, tinha dado ao seu irmão um ossinho de galinha para ele dar para o ogro apertar em vez de dar seu dedinho. E assim o tempo foi passando e Maria ganhava pouco a pouco a confiança do ogro. Enquanto isso, João, trancado em sua jaula de grades vermelhas, não via com bons olhos as conversas entre sua irmã e o ogro e repreendia duramente ela. Maria, não posso acreditar que você fale tanto com esse ogro. Ou será que você é tonta? Você não percebe que ele quer me comer? Maria respondia com muita paciência. Tenha confiança, meu irmão. Você vai ver como a lei do vai nos salvar. E assim, dia após dia, Maria se esforçava para preparar pratos cada vez melhores, enquanto Pacar se perguntava: onde estará a bruxa da casa de doces? Essa casa é dela, mas parece que o pássaro dourado e ela sumiram. Então, como se houvesse escutado, a bruxa apareceu no meio da cozinha, envolta em uma maravilhosa fumaça cor-de-rosa que encheu todo o lugar. Pacar ficou tão contente de vê-la que quis aplaudir, mas como não tinha mãos, conformou-se em voar até o ombro da bruxa, que nesse momento abraçava a Maria e dizia: querida menina, o ogro não existe. Era eu que estava colocando você à prova. E eu já vi que você foi boa e inteligente. E as fadas me contaram que seus pais também estão arrependidos. Desde que eles os deixaram no bosque, cultivaram a terra e evitam contaminar as águas. Por isso, o Conselho Supremo das Fadas os perdoou. Hoje mesmo, você pode voltar para casa com seu irmão. Aqui está a chave da jaula. Solte o João e leve com vocês este baú de joias. Maria agradeceu as palavras da bruxa. Em seguida, ela e João, seguidos por Pacar, iniciaram seu caminho de volta para casa. E esta é a verdadeira história de João e Maria, segundo senhora Sandoval Krieger, que diz em sua página na internet que a Terra está novamente em perigo. Que se não a protegermos, se nos esquecermos novamente da lei do vamos sofrer tanto quanto a família de João e Maria. E que dessa vez, nem mesmo a bruxa da casa de doces poderá nos salvar. E a história dos irmãos Grimm entrou por uma porta e saiu diferente pela outra. Quem quiser, que conte outra. E essa versão diferente de João e Maria, que está no livro Não Era Uma Vez, trouxe alguns conhecimentos interessantes para a gente, não é? Mas se você ficou curioso em conhecer outras versões, eu te convido a conhecer este livro e também poder visitar outras histórias. É uma edição latino-americana, então temos histórias de outros países. Essa que você viu era de Porto Rico, certo? Mas temos também uma versão da Argentina que tem a história de Cinderela, tal como me contaram. Nós temos também do Brasil, que é a história dos 3 porquinhos e o lobo Guará. Que bacana. Nós temos uma história do Chile, que é Rapunzel e uma grande desordem. Também temos da Colômbia antecedentes de uma famosa história. Qual história você acha que é? Da Guatemala, nós temos o Mistério do Coração Cinza, que é um thriller de brinquedo. Do México, temos Branca de Neve ao contrário e a Lebre e a Tartaruga. E do Peru, o Vestido Novo da Imperatriz.
Todas essas histórias trazem uma versão diferente daquelas clássicas e vale muito a pena visitá-las e conhecer um pouco mais deste mundo de Não Era Uma Vez. E a gente vai se encontrar em outras histórias. Então, até o nosso próximo encontro. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa quietinho no seu canto, porém nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado. Nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha para a gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!